A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra, e hoje é nosso dia 184, e louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem falado conosco através de cada leitura. Se você por acaso ainda não está inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, iniciar o seu propósito no dia 1, amém? Se você já começou, convide outras pessoas para iniciar também esse propósito de leitura anual. Seus amigos, algum parente que você tem aí na sua casa, de perto, de longe. O importante é a gente se fortalecer através da leitura do Senhor, que tem sido um momento agregador e de edificação nas nossas vidas espirituais. Amém? Antes de darmos seguimento na leitura no dia de hoje, vamos orar convidando a presença do Espírito Santo e desde já agradecendo ao Senhor pela sua presença. Senhor meu Deus e Pai querido, louvado e engrandecido é o Teu nome, Senhor Deus. Eu te dou graças, Pai, por este dia. Obrigada, Senhor Deus, por nos despertar com o fôlego de vida, Senhor. Pai, eu te convido neste momento, Senhor, a falar aos nossos corações através da Tua leitura. Espírito Santo, tenhas liberdade de falar conosco, nos dá clareza e entendimento da palavra do Senhor. Deus, eu repreendo em nome de Jesus, Senhor Deus, todo dardo inflamado do maligno, toda seta, Senhor Deus, do mal contra a nossa mente, contra o nosso coração, querendo colocar, Senhor Deus, dúvida e incredulidade daquilo que a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva, nos transmite, Senhor. Pai, fica conosco, Senhor Deus, no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos iniciar então a nossa leitura ainda no livro de 1 Crônicas, hoje nos capítulos 18 e 19. Amém? São leituras relativamente rápidas, tanto um quanto o outro, e depois vamos dar seguimento no livro de Atos, no capítulo 16. Amém? Todos encontraram 1 Crônicas, capítulo 18, na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim: depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou Gate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, que se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas imediações de Ramate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, Davi tomou grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão ao rei Davi, para o saudar e cumprimentá-lo, por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer, de contínuo, fazia guerra a Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia trazido de todas as demais nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amaleque. Também Abissai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomitas no Vale do Sal, pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo o Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Salza era o escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei.
Dando seguimento no livro de 1 Crônicas, capítulo 19. Davi derrota os amonitas e os sírios. Depois disso, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e o seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou mensageiros para consolar Hanum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filisteus de Amon a Hanum para o consolarem. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanum: o Senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam, destruam e espionem a terra? Então Hanum pegou os servos de Davi, rapou a barba deles, cortou metade das roupas até as alturas das nádegas e os mandou embora. Alguns foram e contaram a Davi o que tinha acontecido com aqueles homens. Então o rei enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo, depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, Hanum e os filhos de Amon pegaram 34 toneladas de prata para contratar carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, dos sírios de Maaca e de Zobá. Contrataram 32.000 carros de guerra, bem como o rei de Maaca e a sua gente. Eles vieram e acamparam perto de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abissai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abissai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele, e travaram batalha contra os sírios, que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros e chamaram os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates. Sofaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão, foi ao encontro deles e se pôs em ordem de batalha. Depois que Davi tinha feito isto, os sírios lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel, e Davi matou os condutores de 7.000 carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos sírios, e matou Sofaque, o comandante do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Glória a Deus. Livro de 1 Crônicas, nos capítulos 18 e 19, finalizado por hoje, dando continuidade na nossa leitura agora no livro de Atos. Atos, capítulo 16. Paulo leva Timóteo consigo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. A visão em Troade. E percorreram a região frígio-gálata,
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo em Filipos. A conversão de Lídia. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Paulo e Silas são açoitados e presos. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes e todos os presos se soltaram. Louvado seja o nome do Senhor. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Paulo e Silas livres da prisão. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse:
sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Quando a gente fala que a palavra do Senhor é viva e que nos edifica, é isso aqui que a gente acabou de ler. A gente aprende que o louvor liberta, que independentemente da prisão que eu e você estejamos passando, basta a gente adorar e orar ao Senhor, que o Senhor vai nos trazer a liberdade. Aleluia. Amém. Leitura de hoje concluída com sucesso. Amanhã estaremos aqui novamente para mais um dia do nosso propósito e já falta pouco, né? Relativamente, já passamos aí da metade do nosso propósito e eu creio que o Senhor continuará falando conosco e nos firmando a cada dia na sua presença. Amém? Vamos orar então ao Senhor agradecendo pelo dia de hoje. Senhor meu Deus e Pai querido, Pai, eu te dou graças, Senhor Deus, por até aqui o Senhor ter estado conosco, nos fortalecendo. Pai, eu entrego desde já o dia de amanhã em Tuas mãos, que tudo seja feito conforme o Teu querer e a Tua vontade, que nós estejamos, Pai, firmes novamente para mais um dia, Senhor Deus, desse propósito, Pai. Continua falando aos nossos corações, Senhor Deus, e que a Tua palavra penetre, Senhor Deus, na nossa mente, na tábua dos nossos corações, para que nós possamos também, Senhor Deus, guardá-la e propagar o Evangelho àqueles que não conhecem, Senhor. Usa-nos, Pai, nessa terra, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor continue te abençoando, que você continue firme, buscando cada dia mais a presença do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.